antes de começar a passar os slides do nosso estudo, o que tem aqui é as nossas personalidades múltiplas que nós vamos falar hoje. Nessa figura aí dá para a gente ter uma noção. A última figura ali embaixo, que é o lixeiro, é a encarnação, vamos supor que eu esteja vivendo hoje. E quando eu começo a vivenciar as outras vivências que eu tive, eu posso ter vivido numas ocas de palha, posso ser um gladiador, posso ter sido o homem da cruz, posso ter feiticeiro aqui nessa parte aqui, ó. Mas ninguém foi. Não, daqui eu tenho certeza que ninguém fez trabalho de magia em nenhuma vida, né? Todos nós costumamos dizer que nós já fomos magos, que éramos magos negros, hoje nós trabalhamos com magia branca em partes. E nós podemos ter sido bailarina, pedreiro, rainha, várias outras profissões que a gente podia ter, índio. Então, nisso aí, a gente vai nos lembrando disso aí. E aquelas encarnações a quem nos tocou mais é aonde a gente vai trazer alguns problemas, algumas circunstâncias para essa vivência de agora. Tá? Então, vamos começar o trabalho propriamente dito. Tá. Então, o que são personalidades múltiplas? Quando a gente começou o trabalho em Lages, a primeira ideia que veio quando estava a irmã Teresa, Madre Teresa, que ela trabalhava já com apometria e ela é a mentora da apometria. Ela, no começo, a primeira ideia que veio assim, que a cada vivência que nós tínhamos, nós deixávamos pedacinhos. Daí, com o estudo, a gente passou para nível. E hoje em dia a gente diz que são personalidades nossas. Então as nossas personalidades ou os nossos níveis são as nossas vivências de passado. Então o que está escrito aqui? Personalidades constituídas e vividas em outras existências e que por algum motivo ainda permanecem ativas, com identidade própria, aparência, hábitos, idade e muitas vezes polaridade sexual diferente da personalidade atual. Isso é muito comum na mesa, a gente vir para atendimento, pessoas com vários problemas e não se sabe do que. Muitas vezes eles se veem ainda numa encarnação onde eles desencarnaram como criança, talvez por um aborto ou por uma agressão, e aquilo ficou marcado, então eles começam aflora aquilo ali e eles trazem essa consciência. Tem muita gente que a gente diz assim, o fulano já tem 20 anos e até hoje não cresceu. Não cresceu, cresceu na matéria, mas não cresceu espiritualmente, porque ele ainda traz no subconsciente dele aquela vivência de criança. Outros, às vezes, aflora a maldade ou coisas que fez, então vai vindo, essas personalidades vão aflorando. É comum não gostar, não se aceitar como homem ou como mulher em uma encarnação, também por ter vivido uma personalidade mais forte naquela encarnação, nessa situação. Valeu, viu? Tá dando? Agora não precisa mais pedir para passar. E é da Cleusa. Personalidades múltiplas. Pertence à categoria dos fenômenos anímicos que dizem respeito à alma e possuem um tempo de surgimento e um momento de existência que pode ser dia, meses, anos ou séculos. Eu achei aqui eu fui procurar alguma coisa hoje para ilustrar o trabalho e achei que o seguinte: os transtornos dissociativos de identidade originalmente
denominados transtornos de múltiplas personalidades, conhecido popularmente como dupla personalidade, é uma condição mental onde um indivíduo demonstra características de duas ou mais personalidades idênticas, distintas, cada uma com sua maneira de perceber e interagir com o meio. O pressuposto é que ao menos duas personalidades podem rotineiramente tomar o controle do comportamento do indivíduo. Então, numa existência, ela pode aparecer num dia uma personalidade, no outro dia outra, e a maioria das pessoas dizem, ela é bipolar. São transtornos da mediunidade, transtornos da vivência dela, porque ela entrou em sintonia com essas vivências do passado. O pé na cabeça não vai, né? Só um pouquinho. Pode, numa existência, não chegar a vir nenhuma personalidade, você ter que ficar só com uma? Só que você pode. Se propôs para existir? Sim, se você pode aflorar, vai passar mais adiante um pouquinho, dependendo do tempo. Ela pode não aparecer nessa vivência de acordo com aquilo que você está vivenciando agora. Vamos supor que você sabe que no teu subconsciente você teria que resgatar algumas coisas que você fez em outras vidas. Mas devido à tua vivência correta, a tua vivência que você tomou uma atitude de mudança, não chega a aflorar essas personalidades. Vai depender muito de você. Vamos ler aqui junto. Personalidades múltiplas são todos aqueles personagens que criamos e papéis que desempenhamos ao longo das nossas muitas vidas, cada qual com uma identidade e característica particular e distinta. Quer dizer que então cada uma vai ter ser distinta em uma situação. Uma hora eu posso estar de bom humor, fazendo coisas boas, e de repente eu posso mudar o meu humor. Então são personalidades nossas de vivências passadas. Aqui eu achei também mais uma coisinha na internet. Hoje não, foi na internet isso aqui. A primeira eu achei do Godinho. A personalidade do indivíduo é como uma orquestra. Cada parte dela, chamada de subpersonalidade, é o músico e o eu é o maestro. Tá? Não se pode eliminar o músico ou fazer com que todos atuem em harmonia. É a mesma coisa a Gabriela que canta no coral. Quando falta um membro do coral, o coral fica faltando alguma coisa. Então todos fazem parte daquele grupo. O maestro determina quem vai tocar e na hora em que ele vai tocar. O compositor é o lado transpessoal do indivíduo que cria. Ele vai criar aquilo que ele se dispôs. O importante é a ligação harmoniosa entre todos para uma boa execução da sinfonia. Isso é um texto de Roberto Assigoli. Então vocês vejam bem, nossas vivências, nós temos que nos harmonizar. Então a música vai tocar, a nossa vivência vai ser de acordo com aquilo que nós estamos fazendo agora. Eu vou dar o tom, eu sou o maestro, eu vou mostrar. Agora eu vou ser essa linha aqui. Os outros não vão poder interferir, não vão poder mudar o tom da música. Quem vai determinar sou eu. Eu não posso deixar que outras personalidades tomem conta da minha vivência de agora, porque eu sei que a prejudicada vou ser eu, né? Mas então a gente tem que ser muito organizado. Sim. Muito, tem que ser perfeito. Quando a gente vê que a gente não está bem, a gente tem que saber mudar, né? Por isso que a gente tem que entrar em sintonia. E, de vez em quando a gente desafina mesmo. É verdade. Tá?
Assim, uma personalidade múltipla, em muitos aspectos, é uma pessoa ou uma entidade que se manifesta e exterioriza um conjunto de qualidades, ou um caráter essencial e exclusivo, capaz de distingui-la de outra, com estrutura de hábitos adquiridos, interesses, complexos, traumas e sentimentos, aspirações e uma gama integrada e dinâmica de atributos particulares. Então, cada personalidade tem a sua particularidade. Como a gente já viu em vários filmes, em várias situações, quando a pessoa está agressiva, não tem o que faça ela voltar. Ela vai ser agressiva mesmo. E a pessoa, quando está dócil, você também vai conseguir dominar aquilo ali. Então é assim, as aspirações integradas e dinâmicas são atributos particulares de cada uma. É o todo do conjunto ali, tá? Uma personalidade múltipla é um elemento com poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem desenvolvida. Muitas vezes, ao serem acessadas e sentirem-se ameaçadas, podem também ameaçar ou atingir com recursos psíquicos, conhecimentos de hipnose ou outras técnicas de manipulação de energia que, ao contrário do que se pensa, conhecem muito bem. Quando a gente acessa a uma dessas nossas personalidades e elas se sentem ameaçadas, como seria se sentir ameaçada? Sentir que não está dominando? Ela está se sentindo ameaçada, vamos supor. Eu vou no centro espírita e eu vou curar daquela minha atitude agressiva que eu tenho. Não que eu vá curar, eu vou tentar me melhorar. Então, quando aquela nossa personalidade se sente ameaçada, sabendo que nós vamos mudar de atitude e que nós vamos fazer com que ela entre no bloco do nosso eu, eles podem começar a nos atingir, às vezes no próprio ouvido. Não vai lá, aquilo lá vai te prejudicar, aquilo lá vai mudar, vai fazer com que você piore. Muitas vezes acontece isso. Isso é nós mesmos nos obsessores. Isso são nós, as personalidades são nossas, não são obsessores. Pode ter obsessores junto com as nossas personalidades, mas esse é um outro caso, tá? Então aqui, quando a gente faz as técnicas de hipnose, a gente descobre muito disso aí. Pode ver? Então, eu tinha uma namorada, gostava dela, e um dia, nós conversando, eu dei um tapa nela. Chegou a Estela lá. Eu falei, caramba, por que eu fiz? Por que eu fiz isso? Sabe, foi aquela coisa inconsciente. Assim, quem fez isso, né? Quem fez Qual isso? parte de mim fez isso? Outra historinha. Eu estava na igreja, todo mundo lá deu as mãos, lá se cumprimentando, e eu olhei para a pessoa e disse, saravá. No lugar e na hora errada. Alto e claro. Caramba, o pessoal me olhou com uma cara como se eu fosse. Eu não sou assim. Essa provavelmente seria uma personalidade tua que por algum motivo na hora, eu estou falando da base da namorada, que ele deu um tapa na namorada sem saber o que e o porquê. E o porquê que você fez isso? Naquele momento, ou por um tom de voz, ou por algum gesto que ela fez, você pode ter se recordado de uma situação de passado, momentânea, e você se tornou agressivo por causa daquele momento, tá? E nesse do Saravá pode ser algum eu teu que também trabalhou com bruxaria, pode ter feito isso aí. Eu estou dando suposições, não estou dizendo que é, entendeu? Porque quando... Mas todo mundo já deve ter passado por situações muito semelhantes, de agir de uma maneira e depois parar e falar, meu Deus, como que eu tive coragem de fazer isso? Como que eu tive coragem de fazer isso com essa pessoa? Eu não falei isso.
Tem coisa que a pessoa conta que você fez, você diz, eu não fiz isso. Você fez, você falou, não, eu não falei isso. E você nem lembra mais, porque eu sei o que fez aquilo. Todo mundo já passou por isso. Eu estou rindo aqui porque de vez em quando eu digo, faço uma dessas e todo mundo diz assim que eu estou começando a ter esquecimento. E eu digo, não, eu não fiz isso. A idade chega também, né? Vamos botar isso aí. E vem os erros do passado mais incomodar ainda. Tá? Tânia, e quando acontece ao contrário? Como assim? Por exemplo, assim, eu estou passando por uma situação que eu vim resgatar de uma Silvia que lá numa outra vida aconteceu alguma coisa errada e que ela tem que vir passar por aquilo ali para ela resgatar aquilo ali, para ela pagar pelo aquilo ali, mas eu não aceito aquilo ali porque eu não tenho culpa que aquela Silvia de lá fez aquilo, eu não estou fazendo isso agora. Você pode não aceitar agora, mas quando você, se num desdobramento nós te levarmos a você ver a tua ficha que você assinou antes de vir a reencarnar, você vai trazer na lembrança tudo o que você prometeu fazer no aqui e agora. Você pode até não precisar resgatar tudo aquilo que você se comprometeu, devido às tuas atitudes e à tua maneira de viver. Porque nos é mostrado vários caminhos. Você vai seguir o caminho mais certo que você tem que fazer. Agora você pode pegar um desvio para um lado, um desvio para o outro, mas se você seguir reto, você vai analisar todos os desvios sem passar por nenhum lugar que você se comprometeu de passar. Vai depender todo das nossas atitudes. É difícil? É. Se nós conseguirmos a resgatar pelo menos 10% daquilo que nós prometemos resgatar quando nós assinamos a nossa ficha de reencarnação, nós devemos nos contar muito felizes, porque não é fácil. E isso que a dona Tânia está falando é importantíssimo, eu acho. A gente tem mesmo uma revolta e muita gente que vem procurar o atendimento da apometria tem essa mesma sensação. Quando a gente comenta, né, que é importante ela passar, ou mesmo quando na mesa, né, uma parte da consciência dela está ali sintonizada com a médium de incorporação, a gente está conversando com essa pessoa e ela diz exatamente isso. Eu não aceito, eu agora faço tudo tão direitinho e tal. E essa estratégia que a dona Tânia falou é sempre muito importante e muda a pessoa. Não vai mudar de uma hora para outra, mas ela vai sensibilizando. Olha, vamos voltar então, volta lá no momento que tu está se preparando para reencarnar e veja como você acordou que ia passar por isso. A gente está levando, é uma parte da consciência da pessoa a voltar. É que nesse momento parece que é outra pessoa, né? Parece que eu sou eu e aquela que errou é culpa dela, entendeu? Mas ela está gravada em você. Assim, para deixar mais claro, tipo assim, no meu caso de a busca da minha família biológica, né? Poxa, mas não consigo achar, por quê? Porque não é para você achar, tá, mas que culpa eu tenho que a Silvia fez aquilo lá e agora é você? Se você foi programada a passar por isso, por algum motivo você está passando por isso. Na hora exata você vai encontrar a tua família biológica, estando encarnada ou desencarnada. Nessa hora, nesse momento, você está passando por isso para aprender, porque de repente até dá valor uma coisa que você não deu em outra vida. E a apometria ameniza esse sentimento. Sim, a apometria faz com que você amenize esse sentimento, que você não vá em busca disso aí. Porque o que vai trazer isso aí? Eu vou citar um exemplo da dona Noêmia, que ela nos colocou um dia que ela adotou uma menina e a moça depois que casou, um dia chegou e disse assim: eu vou pegar um detetive ou um advogado, sei lá o que, para mim ir procurar minha família biológica. A dona Noêmia chegou para ela e disse assim: não precisa, eu sei o endereço e sei onde eles moram. Eu sei que eles estão em situação difícil financeira. Você tem estudo, tem uma situação estabilizada. Se você for ao encontro deles,
você vai ter que ajudar eles. Faz o que o teu coração mandar. Porque se você for encontrar a tua família e ela não estiver estabilizada com você, você também vai sentir a necessidade de ajudar. E talvez o resgate também seja mais deles do que teu. Tá? Olha a chuva, gente. Não foi. Desistiu e não foi atrás. Tá? O compromisso dela nessa encarnação era ficar junto com essa família que criou. Tá? E dizer que você não gosta de pessoas que não tem o mesmo sangue é besteira. Eu tenho 4 netos de sangue, amo eles de uma maneira especial. E tenho 4 netos que não são de sangue, e eu gosto deles da mesma maneira. Tá certo? Eu puxo um pouquinho mais pelos outros, mas eu amo eles igual. Então é a Gabriela. Ela ama, então ela gosta. Ela mesmo Esse vai puxar saco, né, Giovana? Tá? Ó, então, às vezes a gente acorda de manhã assim, de mau humor e diz assim: o que será que eu vou vestir hoje? Né? Qual a máscara que eu vou pôr? Será que eu vou estar feliz? Será que eu vou estar admirado? Será que eu vou vestir a máscara de bravo? Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho. Às vezes a gente leva a máscara no bolso. Leva a máscara no bolso para botar na hora certa. Opa, pulei 2. Na maioria dos casos, agem de forma oculta, e os efeitos dessas ações são bem visíveis e reconhecidos, dependendo do grau de periculosidade que encerram. Se não soubermos lidar adequadamente com elas, neutralizando-as como se fossem espíritos desencarnados, estão aptas a nos prejudicar seriamente. Na maioria dos casos, quando a gente vai não estou falando mal das casas espíritas convencionais. Elas tratam, às vezes, as personalidades nossas como se fossem obsessores. E eles são, na verdade, os nossos eus precisando de ajuda. Por isso que a apometria trabalha com os corpos e com as personalidades. Porque 90% das incorporações na mesa são dos nossos eus do passado. Quem é doutrinador aqui pode confirmar isso aí. E mesmo quando você vai tratar uma pessoa e que vem mais obsessores, você automaticamente você pergunta: já veio a um nível que seria uma personalidade? Se não veio, então nós vamos buscar, porque às vezes esse eu está escondendo o que realmente precisa ser, porque eles são inteligentes também, tá? E nós temos que neutralizar eles como se eles fossem, quer dizer, os outros conseguem neutralizar como se fossem espíritos desencarnados, e não são os nossos eus mesmos. É difícil nós mesmos reconhecer essas personalidades ativadas. É mais fácil que os outros reconheçam e vejam o tanto que a gente muda e o tanto que muda o grau, né, de personalidade nossa de uma hora para outra do que a gente quer. Não entendi. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa, né? Mas eu não reconheço que é uma personalidade minha assumiu. Nós não reconhecemos. Nós não, os outros enxergam, mas nós não. As nossas maneiras de ser. Origem das personalidades múltiplas. As personalidades múltiplas surgem ou despertam quando ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer, seja no plano da consciência física ou espiritual. Esse elemento deflagrador pode ser um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um som, um tom de voz, uma provocação, um ataque, um descontentamento, um medo, um trauma, uma humilhação ou qualquer outro fator capaz de despertar um gigante adormecido nas cavernas da nossa consciência. Então, sempre que isso aí
desperta em nós. Às vezes ele está adormecido, a gente vai despertar isso aí. Teve um caso com um senhor que já estava com 72 anos, nunca foi comprovado que era uma personalidade, e eu na época não entendi isso aí, e hoje em dia, analisando, eu tenho quase certeza que é um senhor de comércio, onde tinha um nível, um padrão financeiro bom, e por uma briga no trânsito, ele puxou uma arma que ele tinha junto com ele e acabou matando o que estava no carro ao lado. Da onde surgiu isso aí? Uma personalidade dele que estava adormecida e que no momento de raiva aquela personalidade acordou. Por falta de controle dele. Falta de controle dele também, tá? Aqui tem uma outra passagem que eu peguei agora bem um pouquinho antes de sair de casa, que muitas vezes a gente sonha. Eu estudei isso aqui hoje, viu? A gente sonha com alguma coisa e a gente fica pensando naquele sonho que a gente não sabe da onde veio tudo aquilo. São sonhos às vezes desencontrados que nos trazem às vezes algum pedacinho das nossas realidades. Os sonhos representam uma grande possibilidade de nos impulsionar em vivências passadas, como também aquilo que programamos antes de reencarnar. Então, às vezes, a gente sonha com alguma coisa em que a gente programou que iria passar, não necessariamente vai passar nessa encarnação, mas estava na nossa programação devido aos desvios que a gente tomaria. Essas recordações podem igualmente ser atividades mentais, sossegadas ou cheias de vigor. Elas podem vir um sonho calmo, como podem vir um sonho violento, que a gente diz um pesadelo. Mistérios estranhos podem ser vividos. Muitos mistérios vivem através, às vezes, de um sonho, e você fica anos e anos, às vezes, matutando o que aquele sonho quis dizer para mim, né? Então, a gente tem que, às vezes, analisar algumas coisas assim, porque o sonho pode nos levar para o passado ou para o futuro, tá? Dona Tânia, no caso dessa historinha que a senhora contou que o rapaz matou o outro, como a gente aplicaria nos dias de hoje, assim, por exemplo, com tantos homicidas e tanta coisa? Não tem arma no carro. Ela disse certo, não tem arma em casa, nem no carro, né? Porque no carro é nem... Senão todo mundo vai começar a fazer um monte de coisa, é uma personalidade. Nem sempre é, às vezes faz parte das atitudes da pessoa, ou porque a pessoa se deixou influenciar por aquilo ali. Ele fez isso aí no momento em que aflorou aquilo ali e ele não soube controlar. O porquê? Porque ele trazia na vivência dele uma tendência a isso ali. É a mesma coisa, vocês já não viram falar assim, aconteceu um acidente e morreram 5, só um sobreviveu. Por quê? Por quê? Porque ele não estava na programação dele desencarnar naquele momento. Houve uma sequência de tiro, morreram 2, um sobreviveu. Por quê? Não estava na programação dele passar por aquilo ali. Ele poderia ser atingido e não desencarnar por aquele motivo, assim como ele poderia estar no meio da briga e não ser atingido. Vai depender também da vivência em que ele se programou. Quantos perderam o voo, né? Às vezes aqueles Sim. caminhões que deram acidentes, e tantos pegaram de última hora. Quantos, né? E depois ficam pensando o porquê. É porque aquilo ali, a espiritualidade nos coloca, eu tenho um livro de desencarnes coletivos, aonde são programados isso aí. Tem um livro do Ramatiz, que é, agora não me lembro o nome, e que ele coloca uma história onde alguns amigos iam a uma festa no interior, e foram todos em um caminhãozinho aberto, e daí o caminhão foi em uma determinada curva, tombou e caíram num rio, e só um sobreviveu. Daí os outros, quando desencarnaram, que chegaram lá, se lembraram, nós tínhamos programado desencarnar todos juntos, mas e o fulano de tal, por que ele não desencarnou?
não foi aquele que sobreviveu, porque ele não tinha ido na festa. Por que ele não veio? Ele disse, não, porque ele programou vir com vocês, mas ele está numa doença terminal e daqui 2 dias ele chega aqui. Então, a atitude dali é porque a programação estava para ser daquela maneira. Às vezes a gente pensa, aconteceu isso aí, é uma tragédia. É, mas a programação às vezes, né, era essa. Dona Tânia, posso fazer uma perguntinha para alongar esse assunto, mas esses desencarnes coletivos podem ser provocados por espíritos das esferas inferiores? Tipo... Eles podem até tentar, mas se não houver uma conivência, algum ajuste junto, isso não irá acontecer. Porque o desencarne só é feito quando ele está programado. Entendeu? Pode haver desencarne antes da hora? Pode, mas não num caso coletivo. Vale ressaltar que a partir do momento do desencarne está formada uma nova personalidade, capaz de permanecer ativa, dominando ou recobrindo a consciência, ou o bloco de ego, com suas ações, sentimentos e emoções, por ser a última experiência vivida pelo espírito até que a nova encarnação se faça. Então, o que acontece aqui? Foi que nem eu expliquei em outras aulas que eu falei. Eu estou nessa encarnação agora, eu cometi vários erros nessa encarnação. Para resgatar esses erros, eu não tenho a necessidade. Vamos supor, o Sérgio ali relatou o caso que ele deu um tapa na namorada. Até hoje ele se sente culpado disso aí, sem entender o porquê. Ele não necessariamente vai precisar levar um tapa de uma namorada para resgatar isso aí. Basta ele começar a se perdoar e mudar a vivência dele, que ele não vai deixar com que a nossa consciência registre isso aí para a próxima encarnação. Então não formaria uma personalidade se ele se perdoar, tá? Então, quando a gente comete um erro, a coisa mais difícil que tem no mundo é você se perdoar, você esquecer. Então, à medida em que você esquece, então, agora, se ele está casado agora, ele trata bem a mulher, com certeza não vai dar um tapa na mulher. Ele está resgatando aquilo e aquilo não vai trazer prejuízo para ele para outra vida. Entendeu? Mais alguma pergunta sobre isso? Pelo jeito, eu acho que o ano que vem muita gente vai dar aula aqui. O que é esse bloco de ego? O bloco de ego, o nosso eu. O ego é a nossa vontade, né? O que é o ego mesmo? Vamos lá? Recobrindo o nosso eu. Tipo, o nosso eu, claro. O ego é terrível. O ego é terrível, é aquilo que nós achamos. Eu perguntei para ver se você sabia. É a nossa vaidade. A nossa vaidade, o nosso eu sou melhor do que eles, eu tenho mais do que eles. Eu então, sei nosso mais ego é maior que eles. Eu sou amado superior a... Então, né, são essas coisas assim que o nosso ego fala mais alto às vezes do que nós mesmos. Por quê? Pela importância que nós temos, pelas importâncias que nós vivemos nessa encarnação. Mas não quer dizer que seja ruim, né? Não que seja ruim. Nós podemos ter uma devida importância, mas não nos vamos olhar às vezes das coisas que nós fazemos. Às vezes você chega ali e diz assim, eu peguei e vi uma pessoa lá que estava precisando, eu saí, fui lá na loja e comprei um monte de coisa para ela. Não há necessidade dos outros ficarem sabendo aquilo que você fez. Se você fez de coração, você fez sem que os outros saibam. Faça o que a tua mãe. Não alimente o seu ego, né? Mas eu posso ter orgulho de ser uma pessoa boa, né? Sim, você pode ter um... Bom, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo quando eu posso e tal. Eu também posso ter orgulho disso, né? Pode ter. Uhum. Só que o orgulho é filho do ego, né? O orgulho é filho do ego, ele vai te prejudicar de alguma maneira. Mas a gente sempre tem o orgulho de ter mais conhecimento, de saber mais do que os outros,
de, às vezes, quando te fazem uma pergunta, você saber responder corretamente. Tudo isso eleva o teu ego. E médium é uma armadilha. É uma armadilha. Se você diz assim, nossa, como você está bem, você está incorporando que é uma maravilha, ou você está doutrinando que é uma maravilha, te prepara. Que sempre dá algum problema depois. É uma armadilha. Tá? Então não elogie ninguém. Orgulho sempre é uma armadilha. A gente se sentir bem, valorizar o que a gente tem de bom é ótimo. A gente se vangloriar disso é que é o problema. Que quando a gente começa a fazer isso, te prepara. Nós vamos ter uma estratégia da vida pedagógica. Vai cair. Eu sempre comento, quando a gente trabalhava numa equipe com o Godinho, nós tínhamos uma equipe muito boa, que era a Fabiana e Donatel, que foi a que incorporava a irmã Tereza, e mais uns outros que tinha a Marta, o nome que incorporava uma Raidama. Então a gente fazia no domingo à tarde pesquisas sobre essas apostilas, os livros do Godinho, saíram todas dessas pesquisas. E o Godinho chegou e disse assim, a minha mesa é uma vitrine, a coisa mais linda do mundo. Não deu um mês, uma casou, outra foi com o marido, foi transferida, outra foi embora, acabou a mesa. Então, por isso que a gente tem que dizer, nós estamos trabalhando, procurando fazer o bem. E quando chega alguém e diz pra gente assim, quando a gente diz assim, eu atendi uma pessoa, a pessoa chega e diz assim, olha, eu melhorei, eu estou bem. Você vai ter um pouquinho de orgulho, você vai ter um pouquinho de vaidade, mas também vai te tirar uma dúvida muito grande, porque nós todos médios sabemos que estamos fazendo o melhor, mas no fundo, às vezes a gente tem medo de não estar fazendo certo. O Sérgio trouxe uma passagem do Godinho ali para ler, e a Gabriela vai ler para mim. Sobre o ego. O ego, centro da consciência individual, é a área onde as personalidades psíquicas se manifestam. Nesse campo, podem ser observados dois grupos de personalidades. As personalidades múltiplas dissociadas, que se afastaram do bloco de ego e que agem em prejuízo deste, e sabendo disso, são auto-obsessoras, e as personalidades múltiplas associadas, que produzem a dinâmica psíquica da pessoa, mas não se dão conta disso e pensam ter vida própria e independente. Os nossos eus do passado pensam ter vida própria e independente. É o caso das pessoas que... Quem já não viu falar que foi procurar um tesouro e encontrou lá uma porção de coisa, bichos e coisa assim. Antigamente era muito comum ir lá buscar tesouro, ouro escondido. Eram os próprios eus nossos, às vezes, que estavam lá cuidando daquele dinheiro. Aí, ó, eu, né? Acho que foi uma fotografia minha, uma hora antes, uma hora depois, um antes, um depois e um no meio, tá? Há de se notar, porém, que esse antigo personagem pode permanecer hibernando dentro do bloco de consciência, até que algo desperte, e quando acordam podem tornar-se mais ou menos ativas, reativas, cooperadoras ou... Antes de começar a passar os slides do nosso estudo, o que tem aqui é as nossas personalidades múltiplas que nós vamos falar hoje. Nessa figura aí dá pra gente ter uma noção. A última figura ali embaixo, que é o lixeiro, é a encarnação, vamos supor, que eu esteja vivendo hoje. E quando eu começo a vivenciar as outras vivências que eu tive. Eu posso ter vivido numas ocas de palha, posso ser um gladiador, posso ter sido o homem da cruz, posso ter feiticeiro aqui nessa parte aqui, ó. Esse ninguém foi.
Não, daqui eu tenho certeza que ninguém fez trabalho de magia em nenhuma vida, né? Todos nós costumamos dizer que nós já fomos magos, que éramos magos negros, hoje nós trabalhamos com magia branca em partes. E nós podemos ter sido bailarina, pedreiro, rainha, várias outras profissões que a gente podia ter, índio. Então, nisso aí, a gente vai nos lembrando disso aí. E aquelas encarnações a quem nos tocou mais é aonde a gente vai trazer alguns problemas, algumas circunstâncias para essa vivência de agora, tá? Então, vamos começar o trabalho propriamente dito. Tá. Então, o que são personalidades múltiplas? Quando a gente começou o trabalho em Lages, a primeira ideia que veio quando estava a irmã Teresa, Madre Teresa, que ela trabalhava já com apometria e ela é a mentora da apometria. No começo, a primeira ideia que veio assim, que a cada vivência que nós tínhamos, nós deixávamos pedacinhos. Daí, com o estudo, a gente passou para nível. E hoje em dia a gente diz que são personalidades nossas. Então, as nossas personalidades ou os nossos níveis são as nossas vivências de passado. Então, o que está escrito aqui? Personalidades constituídas e vividas em outras existências e que, por algum motivo, ainda permanecem ativas, com identidade própria, aparência, hábitos, idade e muitas vezes polaridade sexual diferente da personalidade atual. Isso é muito comum na mesa, a gente vir para atendimento, pessoas com vários problemas e não se sabe do que. Muitas vezes eles se veem ainda numa encarnação onde eles desencarnaram como criança, talvez por um aborto ou por uma agressão, e aquilo ficou marcado, então eles começam aflora aquilo ali e eles trazem essa consciência. Tem muita gente que a gente diz assim, o fulano já tem 20 anos e até hoje não cresceu. Não cresceu, cresceu na matéria, mas não cresceu espiritualmente, porque ele ainda traz no subconsciente dele aquela vivência de criança. Outros, às vezes, aflora a maldade ou coisas que fez, então vai vindo, essas personalidades vão aflorando. É comum não gostar, não se aceitar como homem ou como mulher em uma encarnação, também por ter vivido uma personalidade mais forte naquela encarnação, nessa situação. Valeu, viu? Tá dando, agora não precisa mais pedir para passar. E é da Cleusa. Personalidades múltiplas. Pertence à categoria dos fenômenos anímicos que dizem respeito à alma e possuem um tempo de surgimento e um momento de existência, que pode ser dia, meses, anos ou séculos. Eu achei aqui eu fui procurar alguma coisa hoje para ilustrar o trabalho e achei que o seguinte: os transtornos dissociativos de identidade, originalmente denominados transtornos de múltiplas personalidades, conhecido popularmente como dupla personalidade, é uma condição mental onde um indivíduo demonstra características de duas ou mais personalidades idênticas, distintas, cada uma com sua maneira de perceber e interagir com o meio. O pressuposto é que ao menos duas personalidades podem rotineiramente tomar o controle do comportamento do indivíduo. Então, numa existência, ela pode aparecer num dia uma personalidade, no outro dia outra, e a maioria das pessoas dizem, ela é bipolar. São transtornos da mediunidade, transtornos da vivência dela, porque ela entrou em sintonia com essas vivências do passado.
O pé na cabeça não vai, né? Só um pouquinho. Pode, numa existência, não chegar a vir nenhuma personalidade, você ter que ficar só com uma? Só que você pode se propôs para existir? Sim, se você pode aflorar, vai passar mais adiante um pouquinho, dependendo do tempo. Ela pode não aparecer nessa vivência de acordo com aquilo que você está vivenciando agora. Vamos supor que você sabe que no teu subconsciente você teria que resgatar algumas coisas que você fez em outras vidas. Mas devido à tua vivência correta, a tua vivência que você tomou uma atitude de mudança, não chega a aflorar essas personalidades. Vai depender muito de você. Vamos ler aqui junto. Personalidades múltiplas são todos aqueles personagens que criamos e papéis que desempenhamos ao longo das nossas muitas vidas, cada qual com uma identidade e característica particular e distinta. Quer dizer que então cada uma vai ter ser distinta em uma situação. Uma hora eu posso estar de bom humor, fazendo coisas boas, e de repente eu posso mudar o meu humor. Então são personalidades nossas de vivências passadas. Aqui eu achei também mais uma coisinha na internet. Hoje não, foi na internet isso aqui. A primeira eu achei do Godinho. A personalidade do indivíduo é como uma orquestra. Cada parte dela, chamada de subpersonalidade, é o músico e o eu é o maestro. Tá? Não se pode eliminar o músico ou fazer com que todos atuem em harmonia. É a mesma coisa a Gabriela que canta no coral. Quando falta um membro do coral, o coral fica faltando alguma coisa. Então todos fazem parte daquele grupo. O maestro determina quem vai tocar e na hora em que ele vai tocar. O compositor é o lado transpessoal do indivíduo que cria. Ele vai criar aquilo que ele se dispôs. O importante é a ligação harmoniosa entre todos para uma boa execução da sinfonia. Isso é um texto de Roberto Assigoli. Então vocês vejam bem, nossas vivências, nós temos que nos harmonizar. Então a música vai tocar, a nossa vivência vai ser de acordo com aquilo que nós estamos fazendo agora. Eu vou dar o tom, eu sou o maestro, eu vou mostrar. Agora eu vou ser essa linha aqui. Os outros não vão poder interferir, não vão poder mudar o tom da música. Quem vai determinar sou eu. Eu não posso deixar que outras personalidades tomem conta da minha vivência de agora, porque eu sei que a prejudicada vou ser eu, né? Mas então também a gente tem que ser muito organizado. Sim. Muito, tem que ser perfeito. Quando a gente vê que a gente não está bem, a gente tem que saber mudar, né? Por isso que a gente tem que entrar em sintonia. E de vez em quando a gente desafina mesmo. Tá? Assim, uma personalidade múltipla, em muitos aspectos, é uma pessoa ou uma entidade que se manifesta e exterioriza um conjunto de qualidades, ou um caráter essencial e exclusivo, capaz de distingui-la de outra, com estrutura de hábitos adquiridos, interesses, complexos, traumas e sentimentos, aspirações e uma gama integrada e dinâmica de atributos particulares. Então, cada personalidade tem a sua particularidade. Como a gente já viu em vários filmes, em várias situações, quando a pessoa está agressiva, não tem o que faça ela voltar. Ela vai ser agressiva mesmo. E a pessoa, quando está dócil, você também vai conseguir dominar aquilo ali. Então é assim,
as aspirações integradas e dinâmicas são atributos particulares de cada uma. É o todo do conjunto ali, tá? Uma personalidade múltipla é um elemento com poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem desenvolvida. Muitas vezes, ao serem acessadas e sentirem-se ameaçadas, podem também ameaçar ou atingir com recursos psíquicos, conhecimentos de hipnose ou outras técnicas de manipulação de energia que, ao contrário do que se pensa, conhecem muito bem. Quando a gente acessa a uma dessas nossas personalidades e elas se sentem ameaçadas, como seria se sentir ameaçada? Sentir que não está dominando? Ela está se sentindo ameaçada, vamos supor. Eu vou no centro espírita e eu vou curar daquela minha atitude agressiva que eu tenho. Não que eu vá curar, eu vou tentar me melhorar. Então, quando aquela nossa personalidade se sente ameaçada, sabendo que nós vamos mudar de atitude e que nós vamos fazer com que ela entre no bloco do nosso eu, eles podem começar a nos atingir, às vezes no próprio ouvido. Não vai lá, aquilo lá vai te prejudicar, aquilo lá vai mudar, vai fazer com que você piore. Muitas vezes acontece isso. Isso é nós mesmos nos obsessores. Isso são nós, as personalidades são nossas, não são obsessores. Pode ter obsessores junto com as nossas personalidades, mas esse é um outro caso, tá? Então aqui, quando a gente faz as técnicas de hipnose, a gente descobre muito disso aí. Pode... Então, eu tinha uma namorada, gostava dela, e um dia, nós conversando, eu dei um tapa nela. Chegou a Estela lá. Eu falei, mas caramba, por que eu fiz? Por que eu fiz isso? Sabe, foi aquela coisa inconsciente. Assim, quem fez isso, né? Quem fez Qual parte de mim fez isso? Outra historinha. Eu estava na igreja, todo mundo lá deu as mãos, lá se cumprimentando, e eu olhei para a pessoa e disse, saravá. No lugar e na hora errada. Alto e claro. Caramba, o pessoal me olhou com uma cara como se eu fosse eu não sou assim. Essa provavelmente seria uma personalidade tua que por algum motivo na hora, eu estou falando da base da namorada, que ele deu um tapa na namorada sem saber o que e o porquê. E o porquê que você fez isso? Naquele momento, ou por um tom de voz, ou por algum gesto que ela fez, você pode ter se recordado de uma situação de passado, momentânea, e você se tornou agressivo por causa daquele momento, tá? E nesse do saravá pode ser algum eu teu que também trabalhou com bruxaria, pode ter feito isso aí. Eu estou dando suposições, não estou dizendo que é, entendeu? Porque quando... Mas todo mundo já deve ter passado por situações muito semelhantes, de agir de uma maneira e depois parar e falar, meu Deus, como que eu tive coragem de fazer isso? Como que eu tive coragem de fazer isso com essa pessoa? Eu não falei isso. Tem coisa que a pessoa conta que você fez, você diz, eu não fiz isso. Você fez, você falou, não, eu não falei isso. E você nem lembra mais, porque eu sei o que fez aquilo. Todo mundo já passou por isso. Eu estou rindo aqui porque de vez em quando eu digo, faço uma dessas e todo mundo diz assim que eu estou começando a ter esquecimento. E eu digo, não, eu não fiz isso. A idade chega também, né? Vamos botar isso aí. E vem os erros do passado mais incomodar ainda. Tá? Tânia, e quando acontece ao contrário? Como assim? Por exemplo, assim, eu estou passando por uma situação que eu vim resgatar de uma Silvia que lá numa outra vida aconteceu alguma coisa errada e que ela tem que vir passar por aquilo ali para ela
resgatar aquilo ali, para ela pagar pelo aquilo ali, mas eu não aceito aquilo ali, porque eu não tenho culpa que aquela Silvia de lá fez aquilo, eu não estou fazendo isso agora. Você pode não aceitar agora, mas quando você, se num desdobramento nós te levarmos a você ver a tua ficha que você assinou antes de vir a reencarnar, você vai trazer na lembrança tudo o que você prometeu fazer no aqui e agora. Você pode até não precisar resgatar tudo aquilo que você se comprometeu, devido às tuas atitudes e à tua maneira de viver. Porque nos é mostrado vários caminhos. Você vai seguir o caminho mais certo que você tem que fazer. Agora você pode pegar um desvio para um lado, um desvio para o outro, mas se você seguir reto, você vai analisar todos os desvios sem passar por nenhum lugar que você se comprometeu de passar. Vai depender todo das nossas atitudes. É difícil? É. Se nós conseguirmos a resgatar pelo menos 10% daquilo que nós prometemos resgatar quando nós assinamos a nossa ficha de reencarnação, nós devemos nos contar muito felizes, porque não é fácil. E isso que a dona Tânia está falando é importantíssimo, eu acho. A gente tem mesmo uma revolta, e muita gente que vem procurar o atendimento da apometria tem essa mesma sensação. Quando a gente comenta, né, que é importante ela passar, ou mesmo quando na mesa, né, uma parte da consciência dela está ali sintonizada com a médium de incorporação, a gente está conversando com essa pessoa e ela diz exatamente isso: eu não aceito, eu agora faço tudo tão direitinho e tal. E essa estratégia que a dona Tânia falou é sempre muito importante e muda a pessoa. Não vai mudar de uma hora para outra, mas ela vai sensibilizando. Olha, vamos voltar então, volta lá no momento que tu está se preparando para reencarnar e veja como você acordou que ia passar por isso. A gente está levando, é uma parte da consciência da pessoa a voltar. É que nesse momento parece que é outra pessoa, né? Parece que eu sou eu e aquela que errou é culpa dela, entendeu? Mas ela está gravada em assim, para deixar mais claro, tipo assim, no meu caso de a busca da minha família biológica, né? Poxa, mas não consigo achar, por quê? Porque não é para você achar, tá, mas que culpa eu tenho que a Silvia fez aquilo lá e agora é você? Se você foi programada a passar por isso, por algum motivo você está passando por isso. Na hora exata você vai encontrar a tua família biológica, estando encarnada ou desencarnada. Nessa hora, nesse momento, você está passando por isso para aprender, de repente até dá valor uma coisa que você não deu em outra vida. E a apometria ameniza esse sentimento. Sim, a apometria faz com que você amenize esse sentimento, que você não vai em busca disso aí. Porque o que vai trazer isso aí? Eu vou citar um exemplo da dona Noêmia, que ela nos colocou um dia que ela adotou uma menina e a moça depois que casou, um dia chegou e disse assim: eu vou pegar um detetive ou um advogado, sei lá o que, para mim ir procurar minha família biológica. A dona Noêmia chegou para ela e disse assim: não precisa, eu sei o endereço e sei onde eles moram. Eu sei que eles estão em situação difícil financeira. Você tem estudo, tem uma situação estabilizada. Se você for ao encontro deles, você vai ter que ajudar eles. Faz o que o teu coração mandar. Porque se você for encontrar a tua família e ela não estiver estabilizada por você, você também vai sentir a necessidade de ajudar. E talvez o resgate também seja mais deles do que teu. Tá? Olha a chuva, gente. Não foi. Desistiu e não foi atrás. Tá? O compromisso dela nessa encarnação era ficar junto com essa família que criou. Tá? E dizer que você não gosta de pessoas que não tem o mesmo sangue é besteira.
Eu tenho 4 netos de sangue, amo eles de uma maneira especial. E tenho 4 netos que não são de sangue, e eu gosto deles da mesma maneira. Tá certo? Eu puxo um pouquinho mais pelos outros, mas eu amo eles igual. Então é a Gabriela ama, outra ela gosta. Ela mesmo disse, já sabe, né, Giovana? Tá? Ó, então, às vezes a gente acorda de manhã, assim, de mau humor, e diz assim: o que será que eu vou vestir hoje? Né? Qual a máscara que eu vou pôr? Será que eu vou estar feliz? Será que eu vou estar admirado? Será que eu vou vestir a máscara de bravo? Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho. Às vezes a gente leva a máscara no bolso. Leva a máscara no bolso para botar na hora certa. Opa, pulei 2. Na maioria dos casos, agem de forma oculta, e os efeitos dessas ações são bem visíveis e reconhecidos, dependendo do grau de periculosidade que encerram. Se não soubermos lidar adequadamente com elas, neutralizando-as como se fossem espíritos desencarnados, estão aptas a nos prejudicar seriamente. Na maioria dos casos, quando a gente vai a não estou falando mal das casas espíritas convencionais. Elas tratam, às vezes, as personalidades nossas como se fossem obsessores. E eles são, na verdade, os nossos eus precisando de ajuda. Por isso que a apometria trabalha com os corpos e com as personalidades. Porque 90% das incorporações na mesa são dos nossos eus do passado. Quem é doutrinador aqui pode confirmar isso aí. E mesmo quando você vai tratar uma pessoa e que vem mais obsessores. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.